Oi, gente, boa noite. Já já vamos começar nosso bate-papo com a Silvânia. E aí, vamos esperar as pessoas chegarem para a gente começar essa conversa. Como sabe, eu sou a Helena. Então, enquanto a Sil entra, vamos ver se a gente consegue fazer essa live hoje aqui. Então, quem estiver entrando aí, vê se para mim tá escutando, se não tá travando. É bem complicada, tá bem difícil, travando tudo. Às vezes a gente conseguir falar um pouco sobre o yoga, sobre os benefícios da vida. Oi, Sil, eu já abro para você. Vou tentar e abro para você entrar. E né? Já repeti várias vezes aqui que eu sou Helena. Ah, tá travando, né? Sai um pouco e volta. Hoje já tá mais, porque tava travando demais mesmo. Mas vamos ver como que vai ser agora. Então, é isso. Eu vou falar um pouquinho de como que eu... É bem resumo, tá? Pra gente dar tempo pra poder a Silvânia entrar e a gente conversar melhor, tá? E ela vai contar um pouco da história dela do yoga. Então eu estou no yoga desde 2007, nessa jornada de conhecimento, e transitei por vários estilos de yoga e hoje formada em Hatha Vinyasa Yoga. Então, resumindo, é isso, essa sou eu. E só para lembrar que essa é a primeira live, tá? Quem tá acompanhando as postagens que eu tenho feito. Então, o objetivo aqui... Já vou liberar para você, se só um instantinho. O objetivo é espalhar mais pessoas e abrir esse espaço para as pessoas que não têm a oportunidade de estar com o professor, né, numa aula regular. E esse é o objetivo aqui nesse momento. E aí eu vou abrir aqui para Sil. Você. Obrigada. Olá. Oi, Helena. Tudo bem? Ótimo. Como que tá aí? Consegue me ouvir bem? Eu estou te ouvindo bem. Tá? Não tá travando. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tá. Beleza. Gente, agora, antes, né, de eu passar a palavra para a agora o momento é dela. Eu vou ficar aqui escutando. Se vocês quiserem mais contato, já usar a caixinha de perguntas. Aí eu vou discutir as coisas, tá? Então, boa tarde, seja bem-vinda a esse espaço. Então, eu sou praticante, comecei a praticar o yoga em 2001 com a professora Valmir.
a minha busca pela prática do yoga foi pelo motivo de eu não conseguir me adaptar a uma academia. Eu trabalhava muitas horas sentada, e aí eu percebi, o meu corpo começou a me dar sinais. Então, assim, eu era magrinha, jovem, bem jovenzinha, mais jovem do que eu sou hoje. Só que daí eu percebia que quando eu chegava em casa, que eu ia sentar no sofá, Helena, eu não sentava, eu parecia por mais magra que eu fosse, eu parecia um elefante, eu sentia assim que eu caía, sabe? E aquilo começou a me dar um desconforto. Eu falei assim, nossa, eu comecei a perceber que eu não tinha flexibilidade, e aí eu fui procurar academia, e tentei em todos os horários possíveis. Porque eu falei assim, de repente eu não dou certo 6 horas da manhã, 7, 8, 9, aí meio-dia, 1 hora, 18 horas, 19, 20, 22 horas, e eu saía da academia estressada. Aí um dia eu resolvi fazer uma prática. Eu já conhecia a professora Valmir, assim, que já tinha ido lá, mas eu nunca tinha me interessado, porque eu achava que não era pra mim. Eu falei, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada. Só que quando eu resolvi me permitir fazer a primeira prática, eu percebi que realmente era pra mim. Quando terminou a prática, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. O meu corpo ficou extremamente feliz. E outra coisa que aconteceu, eu tinha tido há muitos anos atrás, antes da época da prática do yoga, eu tinha passado por um fim de um relacionamento, tudo em ajudas espirituais, essas coisas, igreja, tal. E aí eu ouvi alguém falar assim, que o coração era enganoso. E quando eu ouvi aquilo dentro de um lugar religioso, aquilo me incomodou. Falei, nossa, o coração enganoso, tá. E quando eu fui fazer a aula com a professora Valmir, ela falou assim, não pra mim, ela falou pra todos que estavam lá, mas pra mim, parecia que ela estava falando pra mim, assim, ela dizia, silencie a sua mente e ouça o seu coração sabe tudo o que você precisa. Quando eu ouvi aquilo, até hoje, assim, eu não esqueço daquela primeira aula, porque eu falei, uau, é isso. Aí eu percebi que tudo aquilo que estava dentro de mim, que eu precisava dar vazão, que eu precisava entender, conhecer, me aprofundar, o yoga poderia me trazer. Em uma aula eu percebi assim a imensidão do que era uma prática do yoga. E aí foi onde eu comecei a fazer, né? Isso em 2001. Tá? Muito legal. Só confirma para mim, eu coloquei o fone aqui, gente. Acho que agora melhorou. Bastante. O áudio tá melhor? Ah, então pronto. Acho que eu gastei minha voz hoje, que eu fiz uma live hoje à tarde, sabe? Então eu gastei um pouquinho a voz. Mas é isso, pode continuar. Então, Helena, então assim, foi a partir daí que eu comecei a prática, mas eu era uma praticante extremamente sem vergonha. Porque eu era assim, eu pagava um mês, eu ia uma aula, 2 aulas, e aí a professora Valmir, eu não ia, ela mandava, na verdade naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha essa, mas ela telefonava para mim, ou ela mandava um aluno dela ir lá na minha loja, que na época eu tinha uma loja, ir lá ver se estava tudo bem comigo. E aí a pessoa ia lá comprar um incenso, dava uma volta, olha, a professora Valmir pediu para você ir lá, tal. E eu me lembro, inclusive, do Bino, acho que é Bino Alencar, que ele já até faleceu, cantor, e ele foi para mim, lá, amando da professora Valmir, conversar comigo da importância de eu ter disciplina na prática. Eu nunca me esqueço disso, assim, sabe? Então, do quanto eu fui cuidada, e eu nem imaginava que eu poderia me tornar uma instrutora de yoga, né? Assim, aí o tempo foi passando, e aí eu percebia o quanto a prática... Aí eu comecei a me disciplinar, e realmente, quando eu me disciplinei verdadeiramente, foi quando eu engravidei. Na minha gravidez, aquela mudança assim radical. E aí eu falei assim, agora eu preciso realmente tomar vergonha na minha cara. E aí eu comecei a praticar certinho, não faltar nas aulas, ser bem disciplinada, cumprir, fazer não só quando eu ia na academia, mas, né, fazer em casa também. E aí foi quando eu tive um resultado, uma resposta muito boa, muito significativa na minha vida, né? Então, a minha gravidez foi uma gravidez tranquila. E aí, a partir daí,
também eu comecei a me envolver mais nesse mundo holístico. Eu já gostava, já tinha uma loja de artigos esotéricos, mas aí assim, aí foi a caminhada do yoga mesmo, sabe, na pegada. Que legal, muito massa. E durante essa trajetória, eu tive assim eu acho que a palavra assim, né, acho que foi mágico na minha vida, porque eu tive a gratidão, tive assim, de poder conhecer os professores de yoga mais popular, mais assim do Brasil, né? Então, assim, bem conceituados, existem vários, mas né? Então, assim, eu tive o privilégio de fazer minha formação com o professor Marcos Rojo. Na época, ele era o coordenador do curso de yoga lá da USP, da FMU. Então, eu fui fazer o meu curso lá, minha formação lá com ele. E também muitas pessoas não sabem, mas eu trouxe ele a Porto Velho, toda a equipe dele, que fez uma formação em 2010, se eu não me engano, ou 2011, eu não lembro bem, acho que foi 2010. 25 pessoas se formaram em yoga em Porto Velho. Só que dessas pessoas que se formaram, a maioria se formaram com o objetivo só do autoconhecimento, não quiseram se tornar instrutor para repassar o conhecimento, né? Mas tive esse privilégio. Tive o privilégio de ser presidente da Associação de Yoga de Rondônia, onde, no período que eu fui presidente, coloquei, né, inseri dentro do calendário a Semana do Yoga, onde a gente fazia yoga na praça, onde a gente, né, trouxe outros professores. Foi um período muito legal, viu? Me ajudou bastante. Né? Foi muito. Então, assim, um período muito maravilhoso, né? Em Rondônia, em Porto Velho, com a prática do yoga. Hoje, eu sinto que está mais adormecido e eu espero que 2022, eu, você, a Carla e outros instrutores, sabe, que a gente possa se unir e fazer coisas bem bacanas, né? Esse é o objetivo, né, dessa live, né, das postagens que eu tenho feito, de difundir mesmo o yoga. O yoga é para todo mundo, né? E tá aí livre, né? E às vezes as pessoas não conhecem, não sabem, querem, né, fazer, mas não sabem os professores que tem na cidade, os métodos, né, as linhagens. Então esse é o objetivo de estar divulgando o yoga e todas as suas vertentes aqui. Exato. Inclusive, voltando um pouquinho, quando eu falei assim, que eu achava que o yoga não era para mim. E aí eu percebi, nossa, na primeira aula, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E existe, inclusive, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que participa das danças circulares, e ela falou assim, fazer uma prática de yoga, isso não é para mim. E aí, assim, ela teve uma experiência que não foi agradável, e aí ela fica achando que todas as práticas vão ser assim. Então, assim, eu penso, né, que as pessoas deveriam ser informadas. Eu sempre, na primeira prática que a pessoa vem fazer comigo, eu falo, é importante que você faça uma aula com cada uma das instrutoras, dos instrutores que tem em Porto Velho, para que você possa realmente ver com qual método você se identifica, com qual instrutor, porque isso influencia muito. Então, às vezes, não é a prática, a pessoa até gostou da prática, mas se ela não se identificou com o instrutor, a energia não fluiu, não tem porquê, tem que procurar. Assim como o psicólogo, você vai no psicólogo, faz uma sessão, não gostou, não se identificou, você vai até encontrar aquele que fala, é isso, né, que fecha. Então, a minha sugestão é que as pessoas saibam, né, procurem, busquem e se permitam fazer uma prática com cada um dos instrutores que tem em Porto Velho, para que possa primeiro conhecer, né? Porque é muito importante saber qual a diferença de um método para o outro, qual que o meu corpo se identifica, qual é a minha necessidade, e aí realmente falar, não, é esse o meu caminho, e seguir. Porque aí, às vezes a pessoa vai em busca de uma coisa, ela cria uma expectativa, ela faz uma única aula, e aí ela sai com uma imagem negativa porque não atendeu a expectativa dela.
Inclusive no yoga fala sobre isso, né? Sobre essa expectativa que nós colocamos e que gera o sofrimento. Quando nos frustramos, gera o sofrimento. E a prática do yoga não é para a gente se frustrar, é para a gente conhecer, faz parte do nosso, né? Com certeza, Isso. com certeza. A gente precisa, né? A Helena tá falando que o yoga foi a melhor opção que já fez na vida. Oi, Helena. Tá bem. O yoga é muito bom. O yoga é uma prática, né, que a gente pode até ficar com preguiça de ir para aula, né, mas a gente não vai se arrepender nunca de ter ido. Exatamente. A gente não se arrepende, o corpo agradece. Então, assim, uma das coisas, né, antes de eu me aprofundar um pouco e falar dos benefícios, eu quero fazer uma ressalva sobre, assim, eu percebo que em Rondônia as pessoas não valorizam a prática do yoga. Falam assim, é caro, não sei o quê, mas ela, até um comentário que você, paga num cílio não sei quanto, gasta não sei quanto numa rodada de cerveja no final de semana. Uma sessão, uma prática de yoga é 1 hora de prática. Uma sessão dentro de um consultório de psicologia não sai por menos de R$150, o valor mínimo que as pessoas estão cobrando, os profissionais, os psicólogos. E uma sessão de yoga, além de trabalhar a mente, trabalha o corpo, a pessoa sai completamente num outro nível. Ela entra de um jeito e sai de outro completamente, sem entrar nas dores, sem ter catarse, sem ter, sabe? Ela vai simplesmente poder se conhecer um pouco mais, adentrar o próprio, né? O seu próprio mundo interno e a partir daí ter escolhas mais conscientes. Por quê? Porque ela está bem, porque a mente dela está desacelerada, porque ela se conhece melhor, ela consegue perceber o corpo, as sensações corporais, os sentimentos e as emoções, porque pensamento gera sentimento, que gera emoções, que geram ações. Se a minha mente está uma mente perturbada, se eu não tenho um foco, meu pensamento está completamente fora, né, do foco, eu não vou ter bons sentimentos, porque se a minha mente está perdida, está um macaquinho bêbado pulando de galho em galho, eu não vou ter bons sentimentos, não vou ter boas emoções, não vou fazer boas escolhas, não vou colher bons resultados. Então a prática do yoga, diferente do que as pessoas imaginam, ela não tem nenhum cunho religioso, porque hoje uma pessoa me perguntou isso. Falou assim, mas o yoga não é religioso, não é budismo? Não, não é budismo. Mas quem faz yoga vai para o budismo? Não, não vai. Ocorre que algumas pessoas que seguem o caminho do budismo, que é um caminho de meditação, acabam procurando também a prática do yoga, para melhorar a meditação. Porque muitas pessoas não sabem qual é o verdadeiro sentido da prática do yoga. Acho que normalmente quando as pessoas procuram a prática é muito mais pelos asanas, né? Pelas posturas, né? E ficam interessadas por isso e acabam assimilando como se fosse um exercício físico. E o yoga não é um exercício físico, apesar da gente trabalhar o corpo, né? Então, por isso que entender que não dá para você comparar o yoga com ir para academia, né, que são coisas pontuais de só mexer com o corpo. E aí, quando você desvincula isso, aí você não vai chamar mais do yoga caro. Exatamente. Vai perceber os inúmeros benefícios. Igual assim, às vezes acontece a pessoa fala, eu quero fazer yoga para eu dormir melhor. Eu quero fazer yoga porque eu estou passando por uma situação estressante, para melhorar meu estresse. Eu quero para emagrecer, que eu já ouvi isso também. O yoga não é para nada disso. O objetivo da prática do yoga é meditar. Então a gente segue o caminho para a gente meditar e através da meditação a gente entrar em conexão com o nosso eu superior, né? Nossa divindade. E que não necessariamente tem nada a ver com religião. Mas uma pessoa que é praticante de yoga, e se ela tem uma caminhada religiosa, independente do qual a caminhada dela,
ela vai se aprofundar nessa caminhada dela e ela vai compreender melhor aquilo que ela escolheu para seguir. Porque o yoga traz essa clareza de pensamento, essa fluidez. Né? Fortalece, né? Fortalece a fé da pessoa. Acho que é muito isso, assim. Quando você começa a praticar yoga, você começa a entender, né, que se autoconhecer, você vai fortalecendo suas crenças, né? E naquilo que você tem fé, né? Exatamente. E aí, o quão as pessoas não compreendem. Opa, melhorou? Voltou? Ah, voltou. Então, e aí assim, o quão as pessoas não compreendem o verdadeiro objetivo da prática do yoga. E aí elas ficam, né? Ah, eu quero para emagrecer, eu quero para dormir. Então, o yoga, o caminho é um caminho, é um meio, é um fim. É tudo junto. E particularmente a prática, o objetivo é a meditação. Então a gente pratica para meditar, preparando o corpo para ficar mais tempo sentado no silêncio. E à medida que a gente consegue fazer isso, a gente vai se aprofundando nisso, nesse caminho, e aí a gente ganha, né? Um sono mais tranquilo, aí a gente acaba diminuindo a ansiedade, e aí a gente come menos, né, Helena? Tem escolhas. Então, assim, eu vou tomar uma Coca-Cola, mas consciente, ó, eu sei que isso me faz mal. Né? Porque algumas pessoas, elas o que fazem? Elas escolhem comer algo que faz mal, por exemplo, comer uma feijoada. Aí eu gosto de feijoada não faz mal. Aí elas tomam feijoada e tomam um sorrisal. Aí já leva o sorrisal, já leva alguma coisa. Então, assim, que sentido é esse? Né? Como que eu tô cuidando do meu corpo dessa forma? Como que eu posso me amar se eu como algo que me faz mal pelo simples prazer? E aí quando eu como, aí vem onde o yoga nos proporciona essa consciência. Faz sentido, se o meu corpo é meu templo sagrado, eu colocar para dentro dele aquilo que me faz mal? Né? Não. Né, Helena? Assim, uma caminhada... É bem isso, porque quando a gente começa a se aprofundar, né, e vai ver que tem todos uns preceitos éticos, né, de você com você mesmo, de você com o outro, e aí você começa a entender isso, né, porque se você, tipo, né, você vai praticar não violência, então primeiro você tem que praticar não violência com você, né, para você poder perceber aquilo, né, tipo, até mesmo na prática, né, dos asanas, você vai se perceber ali, às vezes você está na primeira aula, aí você quer ir além do que você pode, né, então você está lá se violentando, então até você, é um caminho, né, de você falou, autoconhecimento, de entender tudo isso. Me lembrou uma experiência que eu tive com uma aluna. Nós estávamos fazendo uma série de parede, uma série super relaxante, extremamente relaxante, específico para quem tem problema de coluna, as perninhas ficam para o alto, a pessoa fica deitada, mas tem um momento que você cruza a perna, e aí eu sempre falo, olha, respeite o seu corpo, a mente cala, o corpo fala, e ela cruzou, só que na hora que ela cruzou, ela sentiu que um músculo da perna dela deu uma pinçada. Ao invés dela descruzar imediatamente, ela forçou mais ainda. Ela não ouviu o corpo dela. E depois ela passou quase um ano e ela fazia massagem, ela fazia um monte de coisa e não resolvia. Porque o nervo, ele subiu, ele fez, tipo assim, encavalou um no outro e ela sofreu muito. E ela falava pra mim, ela falou assim, Silvana, eu sei que não foi você, porque na hora eu senti, mas eu insisti. Então, assim, que sentido é esse? E é interessante, porque à medida, aquilo que a gente faz no tapetinho, a gente faz na vida. O tapetinho só mostra pra gente, na hora que a gente está executando os asanas, como que eu faço lá fora. Às vezes, vamos fazer postura, não quero fazer, eu tô com preguiça, e aí fala que não consegue, e às vezes é só uma preguiça, não permanece na postura o tempo que é o ideal para, né, ter melhores resultados. Então, e aí a pessoa executa exatamente no tapetinho como ela faz lá na vida. Ela termina rápido, ela não presta atenção, ela não olha, ela exige demais, ela força. E às vezes esse forçar,
esse forçar que essa aluna fez com a perna, que ela se machucou, quantas coisas na vida dela lá fora, talvez ela esteja forçando, que era para abrir mão, que era para soltar, liberar, né? Sim. Então eu gosto muito de fazer essas, sabe, observar, fazer essas observações entre como eu estou no tapetinho, como que eu faço. E outra coisa que eu queria compartilhar com você e com quem está nos assistindo agora, é que eu não me lembro onde, sabe? Já faz muito tempo que eu li uma frase que dizia assim: como você faz uma coisa é como você faz tudo. E depois que eu li essa frase, eu comecei a observar como que eu faço as coisas. Então, assim, às vezes eu vou lavar uma louça. Não é algo que eu ame fazer, mas é necessário. Mas aí eu observo como eu estou fazendo. E aí eu falo, não, eu tenho que colocar uma energia, aí eu coloco uma música, e aí, sabe? E aí começo a meditar lavando a louça. Então eu olho, e às vezes, como exercício, de vez em quando eu tiro todas as louças do armário e lavo todas. Sabe? Para eu mesmo perceber que na vida nem tudo é exatamente como eu gostaria que fosse. E que às vezes a gente precisa aprender, gostar daquilo que a gente não gosta, precisa fazer, né? A gente precisa fazer algumas coisas, né? Tipo, lavar a louça é questão de higiene, né? Então, tipo, é uma coisa chata, mas a gente precisa fazer, e em vez de ficar sofrendo, a gente transforma aquele momento de uma forma mais agradável, né? Para ser mais divertida. Exatamente. E a prática do yoga, ela traz essa clareza, essa consciência. Opa, como que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo? Aonde eu quero chegar? Né? E assim, dentro da minha trajetória, né, do yoga, eu tive assim, o privilégio, quero contar, de conhecer o professor Hermógenes e de ter trazido ele a Porto Velho. E foi bem interessante, assim, porque eu fui num congresso em Recife. Lá eu conheci o professor Shimada e o Swami Nirmalatmananda. E aí, isso acho que foi em 2007, 2008, nem me lembro que ano foi isso, 2009, sei lá. E aí no ano seguinte, nesse congresso eu conheci eles em setembro. Aí eu combinei que no ano seguinte eles viriam a Porto Velho. O professor Shimada manda um convite de aniversário da academia dele, de 50 anos. O professor Hermógenes foi o professor mais conhecido do Brasil, mas um dos professores mais antigos foi o professor Shimada. Sim. E aí ele me convidou e eu fui para o aniversário de 50 anos dele, e lá o Swami me convidou para almoçar no outro dia lá no ashram. E eu fui. Quando eu cheguei lá, surpresa, eu era convidada, e quem era o outro? Professor Hermógenes. Eu não consegui almoçar, sabe? Olhando o professor Hermógenes assim na minha frente, igual eu tô com você, mas só que ele estava assim, eu não conseguia nem comer de tanta emoção, sabe? E aí eu fico me perguntando, então, porque durante um período eu ficava na dúvida se isso era, se o yoga era a minha caminhada profissional, sabe? Porque até então eu ficava assim, será? Né? Eu tinha parado de trabalhar, porque eu tinha um filho pequeno, e eu tinha combinado com o marido que até a criança ter 5 anos eu não iria trabalhar. E eu sempre trabalhei fora, desde os 13 anos, em empresas, né, e tal. E aí eu fiquei naquilo, e aí foi onde eu comecei mesmo, aí onde eu comecei a fazer os trabalhos voluntários dentro do yoga. E aí eu percebi que eu precisava de mais como presidente da associação, e aí eu fui em busca da formação, por conta disso. Como que eu vou ser presidente e eu não sou formada? E aí foi onde eu fui em busca dessa formação. E aí nessa trajetória eu tive essa alegria, esse privilégio de conhecer esses grandes mestres, né? O professor Shimada, maravilhoso, que veio a Porto Velho, o Swami Nirmalatmananda, que é do Vedanta, Ramakrishna Vedanta. Então assim, Rondônia, Porto Velho, teve assim um momento muito bom do yoga, onde vieram grandes
nome. Sim, foi. E antes... Eu aproveitei com gosto. né? Aham. Também da formação? Da formação eu não consegui fazer, mas os workshops que você fez, tudo, eu fiz, né? Porque foi bem na época que também eu comecei a praticar e logo em seguida já me empurraram esse papel de professor. Eu falei assim, nossa, né? Fiz que nem você. Se eu vou ter que ter professor, eu tenho que estudar, né? E aí uniu tudo, porque aí você trouxe um monte de profissionais, né? E foi bem legal. Foi Aproveitei uma época muito bastante. boa. E eu Foi espero que maravilhoso. agora em 2022, eu, você, a Carla, o Miguel, que a gente possa juntos fazer esses movimentos. Fazermos Sim. oficinas, workshops juntos e trazermos também grandes nomes de Porto Velho. Né? Inclusive, antes Então, da podem pandemia, anotar aí, galera. A gente vai ter muita coisa de yoga aí ano que vem, vai. né? Aproveitar essa Inclusive, energia. antes da pandemia, o pessoal do budismo havia me procurado para que eu organizasse o curso, que tinha uma galera lá que queria fazer o curso de yoga. E queriam fazer com a galera do professor Marcos Rojo. Então já tinha até entrado em contato, e aí Só que daí foi bem no momento que começou a pandemia e a gente entrou em stand-by. Sim, Então eu espero que em 2022 a gente possa realmente trazer uma formação para Rondônia, né? vamos sim. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e Ah, perguntar, que eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da tua experiência como professora de yoga para gestante. sim. Então, começa tudo lá do comecinho, né? Quando eu comecei a praticar e logo em seguida eu fui intimada a dar aula, assim, tipo, só porque eu tinha habilidade demais com os asanas, né? E aí eu falei assim, vou estudar. E aí, enfim, começou a parecer grávida. Eu falei, gente, agora eu vou ter que dar aula para grávida. Eu nunca dei aula para grávida. Como que faz isso? E aí fui estudar também para fazer isso, né, para dar aula. E assim, depois que eu engravidei, fiquei grávida, aí eu pude vivenciar realmente como que era a prática estando grávida, né? Então tudo, para mim foi tudo muito, muito primeiro eu experimentava, né? Porque quando eu comecei eu não comecei já com um curso, né? E nem com tanto tempo de aula. Então eu comecei a praticar e logo comecei a dar aula. Então o ser professora e aluna foi tudo colado, né? Não tive um tempo de ser aluna e depois ser professora. E então eu sempre experimentei muito, tipo, ficava na postura, sentia cada músculo e tal, para poder entender. A Silvânia tá com uma turma online. Alguém tá perguntando se faz aula online. Foi, Depois eu, a Helena perguntando. Depois você pergunta da Silvânia que ela tem uma aula online. E aí então, e aí foi, né? Aparecendo algumas grávidas ali, acolá, e eu fui experienciando. E acho que depois que eu fiz. De aula online para grávida? Não tô com turma. Quem sabe ano que vem eu abro uma turma de grávida. É difícil. É. E aí depois que eu fiz o curso, né, de doula, e aí eu comecei a focar mais nas aulas de gestante com foco pro parto. É super legal, é o máximo. Eu gosto. É e sempre você uma está coisa fazendo uma diferente. Então, eu faço nas que eu acompanho, né? Nas que me contrato como doula, normalmente eu faço, encaixo no acompanhamento, né? Então, não atendo só as massagens, né? A Helena faz um monte de coisa, gente. Faço um monte de coisa. Então, na questão da massagem para gestante, normalmente eu faço nas que eu acompanho, né? Você Dentro do acompanha, acompanhamento. legal. É. E é isso. É muito legal fazer as aulas de gestante, assim. Então, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre a questão Uhum. que as pessoas, antes elas já estavam, as pessoas já sofriam com um problema de estresse.
com problemas de ansiedade, de depressão. E com a pandemia, esse número aumentou alarmantemente. Sim. O número. Então, assim, e que é muito importante que as pessoas possam, né, conhecer, saber dos benefícios da prática do yoga. Que hoje ela faz parte das práticas integrativas complementares em saúde no SUS. Aqui em Rondônia ainda não, porque está muito novo, muito cru isso. Mas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, eu tenho amigas que elas trabalham em hospitais, elas atendem com as práticas integrativas, tanto as danças circulares, como a prática do yoga, como o reiki, como a auriculoterapia, acupuntura, massagem. Então, essas várias práticas. E uma das coisas assim, que eu acho bárbaro na prática do yoga é que a gente aprende ali o asana, a gente aprende a respiração ali no tapetinho, e aí a gente leva isso para a vida lá fora. Algumas práticas integrativas, elas dependem do outro. Então, para fazer um reiki, tem o auto-reiki, mas a pessoa tem que se formar e ela acaba não se formando e aí não faz auto-aplicação porque não quer investir nisso, numa formação. Para fazer aurículo, ela não pode ela mesma se auto-aplicar se ela não fizer uma formação. Mas na prática do yoga, diferentemente, ela não precisa fazer uma formação. Ela faz algumas aulas, porque o ideal, o mínimo de tempo para a pessoa realmente ter um resultado bom, ela vai começar a sentir verdadeiramente no corpo dela uma mudança com 3 meses, disciplinadamente. Sim. E aí, quando ela faz isso, ela percebe essa mudança, essa melhoria, e ela leva para a vida. Então, ela está no engarrafamento, ela tem a opção de, ficar xingando que vai chegar atrasada, ou ela pode parar e respirar. Está numa fila do banco, vai ter que enfrentar aquela fila. Não tem o que fazer? Respira. Então, você pode, você mesmo se auto-aplicar, colocar em prática aquilo que você vivencia dentro do tapetinho. É lógico que você não vai na fila de um banco ficar fazendo uns asanas, né? Que o pessoal não vai entender, né? Mas a postura da árvore. Né? Mas eu ensino a fazer a postura da montanha, onde a pessoa distribui o peso do corpo entre as pernas, os pés, encaixa o quadril, mantém a coluna alinhada e vai respirando. Então, assim, não force o corpo, melhora a postura, e ela vai respirando e ela fica atenta no que está acontecendo, dentro e fora. Eu sempre falo sobre isso. E aí eu quero até contar para vocês de uma experiência que eu tive com uma aluna. Eu fui ensinar, teve uma aula que eu fui ensinar a fazer pranayamas, e aí eu fui ensinar a respiração Ujjayi. E dentro da respiração Ujjayi, o que aconteceu? Eu ensinei, foi uma prática legal. Durante a noite, a pessoa uma aluna, ela teve início de AVC. Oi, ai, que delícia! Ela teve início de AVC. E aí ela começou a perceber que o corpo dela, do lado esquerdo, começou a enrijecer e ela lembrou da respiração Ujjayi. E ela não queria acordar a filha, ela ficou mais ou menos 1h30 fazendo o exercício respiratório, né? O pranayama. E ela fez, aí ela sentiu que relaxou. Então aqueles músculos que estavam enrijecendo, retesando, que ela sentiu dor, né? E ela, na hora, ela se ligou que era. Aí quando foi de manhã ela estava bem, aí ela contou para a filha levou na geriatra, e aí a geriatra fez os exames e aí acusou que era o início de um AVC, um vasinho. Então, olha só a importância, né? Se as pessoas soubessem, né? Então, assim, isso é um fato, não foi algo que eu estou inventando, foi uma aluna que passou por uma experiência dessa. Sim. E também uma outra experiência que eu tive com uma aluna, que inclusive ela era evangélica da Assembleia de Deus. Quem indicou ela para fazer a prática foi o pastor da igreja dela, quando ela foi fazer. Ela teve AVC. Esse é o verdadeiro bom pastor.
Ela ficou 3 meses fazendo prática comigo, com 3 meses de prática. Quando ela chegou, ela não vestia nem a roupa dela, ela dependia de outras pessoas. E ela começou a fazer a prática comigo. E aí, com 3 meses de prática, ela já tinha voltado, porque como ela ficou com sequelas na fala, e ela era professora, e aquilo mexia com o emocional dela. Porque ela começava a conversar e no meio da frase, às vezes, ela perdia a voz, sabe? E fora que ela ficou com alguns movimentos comprometidos. Com 3 meses de prática, ela começou ela mesma a se vestir, e a autoestima dela melhorou, porque ela começou a ver os resultados, e aí ela voltou a dar aula dominical lá na igreja dela. Mesmo quando a voz dela, ela perdia a voz, e aquilo não incomodava mais ela, porque ela não ficava tão preocupada com a opinião alheia, sabe? Assim, então, são essas coisas, assim, que o yoga traz para a vida da pessoa, essas mudanças nas crenças, que eu acho assim fantástico. E o quanto a pessoa pode ela mesma fazer por ela. Ela não fica na dependência de outro profissional. É lógico que a gente precisa do instrutor de yoga, sim. Sim. Mas também a prática nos dá muita autonomia. A gente não fica dependente do professor. É que dentro de uma sala a gente tem uma orientação, correção das posturas, a energia, o ambiente, às vezes em casa não propicia, numa casa que tem muita gente, muitas pessoas, né? Às vezes não tem aquele silêncio, Então, a prática do yoga no estúdio, numa academia, é muito bem-vinda, mas ela não deixa o aluno, o objetivo não é fazer com que o aluno fique à mercê do professor, ao contrário, é que ele crie asas e voe. É porque gera autoconhecimento, né? E autoconhecimento é teu, né? Ninguém pode tirar isso de você, é seu. Então você vai fazer bom uso dele ou não. Que na verdade é igual a tudo, né? Se você começa a estudar música, se você for fazer aula só lá, se você não estudar em casa, você não vai se superar, você não vai evoluir. Então precisa dessa autonomia, precisa dessa prática independente dentro de casa, da disciplina, de tudo que a prática do yoga nos proporciona e nos convida, né? Porque está ali o tempo todo nos convidando, né? A evoluirmos, a crescermos, a termos escolhas conscientes, a sermos mais felizes, trabalhar nosso contentamento, né? Sim, com toda certeza. Acho que o papel do professor ali, claro, né? Vou falar aqui a palavra guru, né? É o guru ali, mas é só um espelho para você enxergar o professor que tem dentro de você, né? Então, quando você entende isso, você não fica refém de, isso eu vou ficar bem se eu ir na aula do fulano, né? Ficar dependente, né? Dependente, não é isso, né? Não é isso. É muito legal, os alunos são muito bem-vindos. É lógico que a gente quer ter os alunos, sim, mas a gente quer que, independente disso, ele possa ter condições, né, de trabalhar autonomia e ser livre, né, e poder fazer as suas escolhas cada vez mais conscientes, né? Com certeza. É isso aí, ser livre. Né? É uma caminhada. E é uma caminhada maravilhosa, essa caminhada da prática do yoga, né? Uma caminhada de autoconhecimento profundo, que faz com que a gente fique cada vez mais presente no aqui e no agora. E uma das coisas que eu gosto sempre assim de falar na minha prática, sabe, Helena? Porque às vezes a pessoa pensa, né, que o aqui e o agora é fora, assim, aqui agora é o que está acontecendo na sala. E aqui agora não é o que acontece fora, aqui agora é o que acontece dentro. O que está acontecendo aqui agora nesse momento? Né? Como que é observar, parar de julgar, mas assim, perceber, sentir aquele músculo quando você levanta o braço. E quando você levanta o braço, qual o movimento respiratório, o que acontece com a sua respiração? Qual a sensação que vem, qual é o sentimento?
E aí você ter a percepção de tudo isso junto. Eu levanto o braço, a minha respiração, e aí eu percebo que ao levantar o braço, eu tive um desconforto, e para sanar esse leve desconforto, eu acabo contraindo uma outra região em detrimento ao desconforto ao levantar meu braço. Então, estar consciente desse momento presente, do aqui, do agora, do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, qual é o objetivo, o que eu estou buscando, né? E é uma das coisas que eu sempre falo para os praticantes. A primeira coisa, lembrar, toda vez que você tiver preguiça de ir para a aula, né, para a prática, lembrar, por que eu fiz a minha matrícula, o que eu estava buscando, não esquecer disso. Porque às vezes a pessoa começa aí e ela melhora um pouquinho aquilo que ela foi em busca, e aí ela esquece. E aí ela fica transitando, ela vai e volta, quando na verdade, se ela tem uma prática mais disciplinada, os resultados, eles vão ser duradouros. Então ela não fica Não fica só tira a casca da ferida, né? Tira a casca da ferida e sai sangue. A casca, tira de novo. Aí não tem fim, nunca vai sarar. Nunca vai. Então, por isso que é necessário essa disciplina, essa busca mesmo, e principalmente saber para quê? Para que eu fui buscar? Qual foi o meu objetivo quando eu fui lá? Né? E eu sei que não é algo fácil, porque fazer mudanças. E sabe uma coisa assim, que eu até gostaria de compartilhar com vocês? Quando eu comecei a fazer a minha prática, eu era fumante. Com 1 mês de prática de yoga, eu deixei de fumar. E eu não me lembro assim, eu parei tal dia. Não sei. Eu sei que eu tinha um namorado, e aí ele falou assim, nossa, faz alguns dias que você não fuma. Eu falei, é mesmo. E aí assim, sabe, é lógico que eu estava no processo, sim, de parar de fumar. Eu já estava, mas assim, não aconteceu assim, ó, a partir de hoje, pegar a carteira de cigarro e amassei e virar uma briga. Não aconteceu isso. Eu nem percebi. E eu parei de fumar. É uma coisa natural, né? Uma coisa natural. E aí também, logo, tempo depois, também foi a bebida alcoólica, porque daí eu comecei, à medida que eu comecei a ter consciência corporal, eu comecei a perceber que um copo de vinho, uma tacinha de vinho ou um pouquinho de cerveja, na hora eu não sentia nada, mas à noite, quando eu me deitava, que o meu corpo acalmava, eu passava mal. Eu passava muito, eu sentia o álcool percorrendo a minha corrente sanguínea. Foi uma coisa assim muito interessante. E aí eu parei de tomar bebida alcoólica. E aí as pessoas falam, nossa, mas não bebo nada alcoólico porque o meu organismo não aceita. Sim. Eu falei, nessa vida eu decidi que eu não tomo mais. Isso é o autoconhecimento, né? Tipo, imagina você se forçar a beber uma taça de vinho porque as pessoas ao seu redor estão tomando, sendo que você sabe que depois você vai passar mal, né? Então, tipo, exato. Faz sentido. Né? E até porque quando eu bebia antes, então, e as pessoas falam assim, nossa, mas você não vai beber? Eu falei, não vou beber, mas eu me divido mesmo sem tomar bebida alcoólica. É lógico que há mudanças. Então, por exemplo, as pessoas que bebem muito, se eu estiver num grupo, a gente começa um tipo de conversa. À medida que as pessoas começam a ficar mais encharcados, eles mudam a energia, mudam o tipo de conversa, e aí eu me sinto meio deslocada, então não dá para... A energia não vai bater mais. Não bate mais e muda. É lógico que muda, mas eu vou numa festa, danço a noite inteira, sem precisar tomar bebida alcoólica. E sem precisar fazer o papel social. Né? E aí eu acho interessante... É só experimentar fazer um pranayama. Pranayama, gente, se faz pranayama, você fica zen. Zen. E aguenta animada. A noite toda. Pra que eu vou gastar tanto, gente? Só fazer uns pranayama já tá bom. Então, assim, é muito, muito legal o quanto que a prática do yoga, ele nos traz esse nível de consciência, o quanto nos traz, né, para o momento presente, para o aqui e o agora, e o quanto melhora a nossa qualidade de vida.
o quanto faz com que aumente a nossa imunidade, porque à medida que eu tenho consciência do que eu estou fazendo, das escolhas, do preço que eu estou pagando, porque tem preço, tomar decisões, não tomar decisões. E a prática do yoga traz essa clareza, essa lucidez, assim, de forma maravilhosa, e aí eu posso fazer escolhas conscientes. À medida que eu faço escolhas conscientes, o preço é menor, é mais barato, né? Eu não vou sofrer tanto, e à medida que eu não sofro tanto, eu me torno uma pessoa mais alegre, mais feliz. Eu estando mais feliz, aumenta a minha imunidade, aumentando a minha imunidade, eu sou uma pessoa mais saudável. Sendo mais saudável, eu sou uma pessoa mais alegre, simpática, e aí eu vou ter mais pessoas ao meu redor. Porque muitas pessoas não sabem que a Organização Mundial da Saúde, ela considera uma pessoa saudável, não é apenas uma pessoa que tem saúde física e mental. Ela precisa ter uma vida social. Ela precisa interagir, ela precisa ter amigos, ela precisa ter um núcleo onde ela saia de vez em quando para conversar, para passear. E a prática do yoga, à medida que ela traz isso. Porque daí você fica mais, você interage com as pessoas, você sai daquele mundinho. Então, a importância, os benefícios, são inúmeros que a prática do yoga traz para as pessoas, né? E lembrando sempre que o objetivo da prática não é nada disso. A prática, o objetivo maior, o caminho, é preparar para a meditação. Então a gente faz os asanas, faz os pranayamas. O objetivo da prática do yoga, o objetivo final é a meditação. É a preparação para a meditação. É uma filosofia de vida que deixa a gente mais feliz, que deixa a gente contente mesmo com os desafios, né? Sim. Porque daí a gente sabe que os desafios nada mais são do que oportunidade de evolução, de crescer. Com certeza. Né, Helena? Com certeza. Toda razão. Os benefícios a gente ganha, né? Assim, são os bônus, né? A gente tem muito desafio, sim, com certeza. E até chegar lá no objetivo final, né, do que é o yoga mesmo, mas a gente ganha vários benefícios, mas não, quando você pratica só pelos benefícios, é uma prática muito pobre. Muito pobre. Tipo, eu vou praticar para eu dormir. Não é pobre. Então, quando você abre, expande, você vê que você pode muito mais. E é aí que mora a abundância. Exatamente. E eu gosto muito, né? Porque dentro da prática do yoga, a gente tem o código de conduta ética, que é aquilo que é o código de conduta ética social, e o código de conduta pessoal, né? Que são os yamas e os niyamas, né? Então eu me lembro, dentro dos estudos, né, que fala assim, o não roubar, né? E o que é, na verdade, o não roubar? E às vezes a gente não rouba um objeto, mas às vezes a gente quer roubar o tempo do outro, né? E eu me lembro, quando eu estudei sobre isso, que às vezes eu não tenho nada para fazer na minha casa, estou entediada, aí eu chego lá na casa da Helena, a Helena com 3 filhos, roupa para lavar, fazer comida, e eu quero a atenção da Helena. A Helena para me dar atenção, quando na verdade, quer dizer, eu estou roubando o tempo dela. Eu cheguei lá, e aí às vezes ela fica, não vou fazer uma desfeita com a Silvânia, vou recebê-la, né, tá vindo aqui. E quando na verdade, olha lá, tem uma mensagem, quando eu fiz yoga com a Helena, percebi que comecei a respirar e dormir melhor, olha aí, ó. Maravilha. Na primeira aula a gente já consegue perceber isso, né? É incrível. E aí depois é só quando você continua aí. Exato. Né? Então assim, e é tão importante, né, essa prática do yoga, trazer isso para nossa vida, respirar melhor, né? E eu esqueci, eu estava falando outra coisa, mas eu vi a Lili, que é minha amiga. Você estava falando sobre roubar, né? Sobre roubar. Às vezes não é só roubar algo de objeto, né? A gente rouba o tempo, então assim, aí ter consciência disso, né? Peraí, então se eu quero a presença da Helena, se eu estou indo na casa dela,
então eu posso compartilhar. Então, Helena, a gente pode conversar, eu te ajudo a lavar roupa, eu te ajudo a lavar louça, eu posso te ajudar. Então eu não roubo o seu tempo. E aí, assim, começar a ter essa consciência, começar, sabe, observar em que momento eu posso ser melhor para o outro. Porque a prática do yoga não é para eu ser melhor que o outro, mas para eu ser melhor para o outro, para eu servir o outro, né? E aí trazer isso para a vida, trazer essa clareza, né? Ter, sabe, saber o que eu vim fazer no mundo, qual é o meu papel, por que eu estou aqui, o que eu quero, sabe? Então, são essas coisas que o yoga trouxe para minha vida e as quais eu compartilho. Eu gosto muito de compartilhar. Então, eu sempre falo, eu não quero ser um guru, não quero ter um monte de seguidores, não é o meu objetivo. Se eu tiver uma pessoa feita diferença na vida de uma pessoa tiver, olha, eu me tornei uma pessoa melhor, eu tenho buscado autoconhecimento, eu fico feliz. O objetivo é esse. Então, dentro da minha prática, o meu objetivo é compartilhar aquilo que faz bem para mim, aquilo que eu descobri como, sabe, a 8ª maravilha do mundo. Ah, que massa. Mas é bem isso, acho que também gosto de compartilhar, né? Eu aprendi o que fez, que tive um resultado bom, né? E a gente pode poder mostrar, olha, né? Tem isso aqui também, vai dar certo, né? E é legal, porque quando a gente compartilha, a gente não acaba o fluxo, né? Exatamente. Vai fluindo. E aí nunca acaba. E uma das coisas assim que nós não temos, né? Nós não, no caso, eu acredito que você a gente já tem mais consciência, mas muitas pessoas não têm ainda. A maioria dos praticantes de yoga já tem consciência sobre isso. É sobre o quanto os estímulos externos influenciam nas sensações do corpo. E aí eu gostaria de convidar as pessoas que estão aí, e eu gostaria que depois elas fizessem um comentário. Eu gostaria que cada um sentasse bem retinho, colocasse os pés no chão. Inclusive você, minha querida Helena. Esse meu jeito tá. Aí eu gostaria que vocês fechassem os olhos, fizessem uma respiração longa, profunda, e imaginasse, como se fosse possível imaginar, chupando um limão. E aí eu gostaria que vocês abrissem os olhos e comentassem qual foi a sensação. Deu até um negócio na boca, viu? Por que eu fiz essa técnicazinha? Porque para a gente perceber, né, tomar consciência, que a nossa mente, ela não sabe o que é real do que não é real. Ela não sabe. Então, à medida que vocês imaginaram que estava chupando limão, a sensação, o cérebro não identificou que era uma imaginação. Ele identificou que era real. E à medida que ele teve, o que aconteceu? Teve reações orgânicas. Salivou, doeu, tal. E isso acontece várias vezes ao longo do dia conosco, de acordo com os estímulos que a gente recebe. Só que a gente está muito fora e não percebe o que acontece internamente. Ou seja, a gente passa por emoções rapidamente, assim, de uma para outra, a gente nem tem consciência. E aí, o cérebro... Deixa eu explicar de uma forma melhor. Exemplo. Uma das coisas que não permite que a gente, né, que faz com que a pessoa não durma bem, é a contração muscular. A contração muscular, ela acontece porque você passa raiva, você contrai. Você leva um susto, você contrai. Você passa uma frustração, você contrai. Você engole um sapo, contrai. Então, os seus músculos contraem várias vezes ao dia. Ao contrair, quando você chega à noite, que você quer dormir, os músculos estão contraídos, o cérebro entende que você está correndo risco e ele não permite que você relaxe para que você fique em estado de atenção. Então o cérebro faz isso. E ele faz com que você que você relaxe. Então, e aí quando você está nesse estado de tensão, ele está o tempo todo liberando
adrenalina, cortisol, e tudo isso no sangue faz com que a pessoa permaneça mais tempo estressada, continua. O cérebro só percebe, e isso acontece, por exemplo, se você corta a sua mão, ao redor do corte fica tudo endurecido. Se você é uma forma de proteção, o próprio corpo protege. Você pode ver, você machucou ao redor, ele fica tudo endurecido. Então, quando você pressente que você está em risco, você contrai. Então, para você não entrar em contato com a dor, você contrai. Para não brigar com a Helena falou, eu não gostei, eu contraio. E essa contração várias vezes ao dia faz com que a gente fique muito tenso e não durma, e o corpo vai liberando cortisol, porque ele entende que a gente está correndo risco. Para o cérebro permitir que a gente esteja bem, ele tem que entender que o corpo está relaxado. Então, os músculos estão relaxados, quando os músculos estão relaxados, o cérebro fala assim, olha, não está com nenhum risco, eu não estou tendo pensamento negativo, porque eu estou bem. Então, aí isso promove a saúde. Então, o pensamento, juntamente com esses movimentos corporais que são involuntários, que a gente nem percebe, faz com que a gente adoeça. E a prática do yoga faz a gente perceber, ter consciência dessas contrações, ter consciência dos pensamentos. E então, esses são os benefícios que a prática do yoga nos traz. É ter consciência dessas mudanças de humor, dessas sensações físicas. Com a prática, a gente fica tão sensível que quando você coloca algo na boca, você já vai saber se aquilo vai fazer mal para você ou não. O corpo automaticamente ele reage. Então, esses são um dos benefícios, né, que a prática do yoga nos traz. Né, Helena? Sim. Ai, massa. Você vai falar de mais alguma coisa? Senão a gente já fala sobre a oficina. Não, vamos falar sobre a oficina. Eu acho que eu já estou interessada em fazer a oficina. Tá falando aí de respirar, eu já estou pensando, nossa, eu quero já chegue logo o dia. Isso. Não, eu gostaria de falar, né, e sobre o que eu falei, sobre essas experiências que eu tive com a prática, sobre a minha caminhada e dos benefícios, né? Falar um pouco desses benefícios, desses estímulos que faz com que a gente, né, que a prática do yoga faz com que a gente tenha consciência dos estímulos externos e como eles influenciam nas sensações, pensamentos e sentimentos. E era isso que eu tinha para falar, Helena. Maravilhosa você. Obrigada. Então, gente, trouxe essa maravilha de pessoa para contribuir com a gente. E a gente vai aproveitar, né, e vai expandir, porque aqui a gente não pode trocar, não pode ouvir vocês, né? E por isso que a ideia da oficina vai ser bem legal. Então, eu quero que você fale um pouquinho da oficina, depois a gente fala a data e como que eles vão fazer para se inscrever. Então, no dia 7, às 19h30, né? 19h30, nós teremos a nossa oficina Respirar, que vai ser através do Google Meet, e onde as inscrições vão acontecer diretamente com a Helena. É totalmente gratuito. E eu convido todos vocês para participarem e conhecer um pouco do meu trabalho, né? E vai ser uma oportunidade de vocês poderem também falar, né? Olha, dúvidas. Aqui tem a forma assim de falar, escrevendo. Mas lá a gente vai estar se vendo, né? Então vai ser bem rico essa troca. Vai interagir mais, né? Não, vai ser bem rico. E assim, para quem que é essa oficina, Sil? Essa oficina para quem tem limitação, idade? Não tem, é para todos. Todos são convidados, porque vai ser uma prática de Hatha Yoga, mas é uma prática restaurativa. Então, pessoas que têm problema de coluna, pessoas que têm, não sei o que, problema de joelho, todos são bem-vindos, tá? Então, pessoas que estão com dificuldade para dormir, pessoas que estão ansiosas, depressivas, vai ser uma aula extremamente relaxante, né? De bastante consciência corporal e de exercícios respiratórios para que possam, nos momentos de tensão, de estresse,
poder utilizar isso. Inclusive, depois vai receber um PDFzinho, quem se inscrever e tal, com a prática. Tá? Ah, que legal, muito, muito massa. Então é isso, gente. Vocês podem se inscrever no meu direct, mandando o e-mail de vocês, porque quando vai ser no Google, a gente, né, seleciona todos os e-mails e se inscreve logo, né? Porque as vagas são poucas, para a gente poder atender todo mundo da melhor forma possível. E acho que é isso. Acho que o que eles precisam separar, um mat, um tapetinho, enfim, a roupa. Sim. Uma roupa confortável, que dê amplitude de movimento. Um tapetinho, se não tiver um tapetinho, uma toalha de banho grande, mas aí eu vou pedir 2 toalhas de banho. Uma para ela a pessoa estender no chão e se deitar para fazer as posturas, e outra que a gente vai utilizar para fazer alongamentos. Um travesseiro baixo, tá? E uma toalhinha pequenininha, toalhinha de rosto, toalhinha de mão. Vai ser isso. Aí a pessoa tem que estar com o estômago, não pode estar com o estômago cheio, intestino, bexiga vazio, né? Um lugar limpo, um lugar que ela tenha realmente certeza de que não será interrompida, né? E um lugar arejado, não pode estar o ar condicionado ligado no último para ela sentir frio, e nem pode também, e o ideal também é que ela não sinta muito calor, que esteja um ambiente climatizado, gostoso, né? Uma janela aberta, alguma coisa assim. Interessante. Porque quando a gente vai fazer aulas mais relaxantes, né, a temperatura do corpo diminui muito, né? Então é normal ficar um pouquinho quente quando a gente faz os asanas, mas aí depois quando entra para o relaxamento, a temperatura baixa, então não deixa muito no frio. Né? Exatamente. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada para quem esteve e com eu posso falar uma coisinha? Eu gostaria de informar, né, as pessoas que estão nos assistindo, que em 2022, essa maravilhosa aí, Helena, e a Carla Locatelli, nós estaremos juntas, né, fazendo oficinas e também aqui no meu espaço, dando aula de yoga em vários horários. Né? Então, já informar que a gente estará juntinhas, unidas, fazendo aquilo que o yoga prega, né? A união. Sim, união. É isso aí. Silvânia, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui essa hora da noite na internet. Eu agradeço o convite e quero te parabenizar por esse trabalho que você está fazendo, né, por essa live, pelo esse espaço de yoga que você está abrindo para que, né, tanto para divulgar, para que mais pessoas conheçam, como também para conhecer outros instrutores que você está convidando, né? Vai ser muito legal esse movimento seu. Te parabenizo por isso, Helena. E quero dizer para você que eu admiro muito você sabe disso, né? Que essa caminhada junta, nossa, já, né? Então eu te agradeço por esse espaço e também quero aproveitar e falar para as pessoas que estão nos assistindo que ela é uma ótima fotógrafa, tá? Além de tudo. Ela me perguntou quem faz as minhas fotos, é a Helena, tá? Super indico. Um beijo grande para você, sucesso nessa caminhada, que Deus assim te ilumine, que te faça cada dia mais feliz. Muito obrigada, muito grata, namastê. Gratidão. E obrigada a todos, né, que estavam presentes aí. Isso. A Helena está falando parabéns, muito obrigada por estarem aqui, gente. E é isso. Então, mandem um e-mail no meu direct para inscrição, para a oficina. A oficina vai ser dia 7, uma terça-feira. Terça-feira, às 7h30 da noite, tá? Depois eu vou fazer um post divulgando um pouquinho mais. Então, assim, compartilha aqui a live depois com quem vocês acham que possa interessar, se não puder estar agora, né, online com a gente. E vamos ajudar a gente também, né, a divulgar o yoga para mais pessoas. Então é isso, gente. Boa noite e muito obrigada. Beijo, gratidão. Beijo, tchau, tchau. Tchau.